7, versículos de 16 a 31. Foi me passado sobre a doutrina da soberania de Deus. E eu acho que foi proposital vocês colocarem para o último dia esse tema, né? Porque, meu querido, se é para dizer que Deus é soberano, então a gente vai falar tudo aquilo que já foi explanado. Porque se Deus é soberano é porque Ele é imutável. Se Deus é soberano é porque Ele é onisciente. Se Deus é soberano é porque Ele é onipresente. E por aí a gente vai discorrer alguns atributos incomunicáveis de Deus, mas centralizando, focando mais a soberania de Deus. Então a minha proposta, nesse tempo que nos foi dado, é justamente descrever o que é a soberania de Deus, para a gente ter uma base, certo? Mas eu queria também apresentar para vocês 3 aspectos. O primeiro aspecto da soberania de Deus na criação, a soberania de Deus no plano salvífico referente a Cristo, e a soberania de Deus no seu critério de agir e de usar. Então, se der tempo, a gente vai discorrer sobre isso. Amém? Para o nosso crescimento e para o nosso para a gente aprimorar um pouquinho o nosso conhecimento concernente ao ser de Deus. Atos 17, 16 a 31. O discurso de Paulo em Atenas. Talvez você pense o que é que tem a ver o discurso de Paulo em Atenas com a soberania de Deus. Tem tudo a ver e você vai entender. Nos diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e porventura, tateando, possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém.
Meus irmãos, esse tema sobre a soberania de Deus, preste muita atenção. Ele está justamente inserido naquilo que nós chamamos de teontologia. É uma matéria na teologia cristã que significa o estudo ou o tratado, a doutrina acerca do ser de Deus. E dentro da teontologia nós temos dois aspectos dos atributos de Deus, que são os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são atributos que Deus partilha conosco. São atributos que Deus faz questão em comunicar à sua criação, a todos os seres humanos. São atributos que Deus compartilha e faz questão, e é dever nosso compartilhar exatamente aquilo que está dentro do seu ser. Por exemplo, Deus é misericordioso. A igreja precisa usar de misericórdia. Deus é bom em todo o tempo. A igreja precisa usar de bondade. São atributos comunicáveis. Mas em contrapartida nós temos os atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são atributos que Deus não partilha com a sua criação. São atributos que Deus arroga apenas para si. Exemplo, vocês estudaram durante essa semana sobre a imutabilidade de Deus, sobre a onisciência de Deus, sobre a infinitude de Deus e sobre a eternidade de Deus. São atributos incomunicáveis, porque Deus é eterno. Eu jamais posso afirmar que o homem é eterno. Uma vez ou outra a gente escuta bem isso, né? Que o crente é eterno. Não, porque você teve início. Só que tem atributo de eternidade e infinitude é a pessoa e o ser de Deus. Agora, quando eu afirmo que eu vou passar a eternidade ao lado de Deus, essa é a afirmação lógica e concreta. Mas nós não somos eternos, porque o atributo de infinitude e eternidade só a Deus pertence. O Salmo 90, verso 4 diz assim: que tu és Deus, desde a eternidade, e desde a eternidade tu já existias. Isso dá um nó na nossa mente, porque veja bem, ele está falando de uma esfera e de uma existência que nós não temos condições de compreender. Ele é Deus desde a eternidade. E desde a eternidade tu já existias. É uma esfera de existência que a mente humana jamais entenderá. Mas nós temos a compreensão exata do seu ser, pelo que foi revelado nas Sagradas Escrituras. Então afirmamos de forma categórica: Deus é eterno. Ele nunca teve início e nunca terá fim. É por isso que ele mesmo disse em Apocalipse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Alfa e ômega, respectivamente, são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Então, qual é a primeira e a última letra no Evangelho? É Cristo. Ele é o primeiro e ele é o último, porque ele nunca teve início e nunca terá fim. É por isso que ele é eterno. Atributo incomunicável. Então, se tratando da soberania de Deus, aí você me pergunta o que é soberania. Soberania de Deus. Pensem comigo. Está acima de qualquer governo, está acima de qualquer autoridade, está acima de qualquer poderio. Porque soberania de Deus é a descrição, o exercício da sua vontade irresistível, soberana e absoluta. É o que Paulo nos ensina em Efésios capítulo 1, versículo 5. Deus faz todas as coisas conforme o beneplácito. O que é beneplácito? Conselho moral.
conselho irresistível, conselho absoluto. Ele faz todas as coisas conforme o beneplácito da sua própria vontade. Ou seja, ele manda, ele ordena segundo a sua própria vontade. Não tem conselheiro para ele, não tem instrutor para ele, porque ele não depende de nada, de nenhum meio para mandar em quem ele quer e nas circunstâncias que ele quiser. Então a definição mais clara de soberania é essa. É o exercício soberano da vontade do próprio Deus. Do próprio Deus. É por isso que ele é soberano. Isaías, por exemplo, disse: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Ele está assentado sobre a redondeza da terra. Tem todas as nações como um pinguinho de água que cai de um balde. Jó diz assim: Deus, tu és sobremodo tremendo, porque o número dos seus anos jamais podem ser calculados. O salmista Davi declara: antes que os maiores e belos montes existissem, tu és maior e mais belo do que todos eles. Todos eles. Porque ele é soberano, não apenas naquilo que ele executa, mas sobretudo naquilo que ele é. Quem foi que se levantou na história e disse: quem tem sede, vem a mim e beba? Só no Evangelho de João, ele repetiu por 7 vezes: eu sou a porta. Eu sou o pão da vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Todas as vezes que ele se referia a ele mesmo, ele usa a mesma expressão que foi usado no Antigo Testamento: eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é soberano. A deidade do Pai, a deidade do Espírito Santo habitam exatamente no Filho. Porque a Trindade é soberana. O Pai é soberano, o Filho é soberano e o Espírito Santo é soberano. Nenhum pede permissão ao outro, porque eles agem em conjunto. Porque a Trindade é soberana. Então, a definição da soberania de Deus é exatamente essa. Ele é soberano. E antes que houvesse mundo, ele já existia e governava. Ele não deve satisfação a nenhum governo. Porque Daniel diz que ele é antigo de dias. E o que significa essa expressão antigo de dias? O sentido no hebraico é esse aqui: tu és ativo em toda a história. Ele muda as estações do ano como lhe apraz. Tira reis, coloca reis como lhe apraz. Destrói governos e levanta governos como lhe apraz. Levanta líderes e tira líderes como lhe apraz, e não deve satisfação nenhuma a ninguém. E por que tudo isso? Porque ele é soberano. Soberano. Ele não precisa da ajuda de nada nem de ninguém para reinar, operar e governar, porque ele é soberano. Agora vamos entender a narrativa de Paulo. Paulo está na capital do mundo antigo, Atenas. Os cabeças pensantes da Grécia estão todos lá reunidos. Paulo foi expulso de Bereia e estava esperando os discípulos. Só que de repente Paulo observa a religião, a idolatria dos atenienses. E ele chega a uma seguinte conclusão: preste muita atenção. Vocês são acentuadamente religiosos. Porque um certo historiador chamado Diógenes, historiador do 1º século depois de Cristo, ele dizia o seguinte: como qualquer pessoa que andasse em Atenas, Sol Apino,
tinha que andar com uma lanterna, porque tinha mais deuses do que homens. Para que tenhamos uma ideia, haviam mais de 30 mil pórticos, 30 mil deuses, 30 mil ídolos sendo adorado em Atenas. Aí Paulo se depara justamente com essa situação. Vocês são em tudo acentuadamente religiosos. A primeira coisa que ele faz, ele prega o evangelho de Cristo. E ele prega o evangelho de Cristo não apresentando arrependimento de pecado. Ele não prega o evangelho de Cristo apresentando o céu. Ele não prega o evangelho de Cristo apresentando outra coisa a não ser a soberania de Deus no ato da sua criação. Porque Paulo começa pregando o evangelho dizendo: Ele é criador dos céus e da terra. É o que nós chamamos no livro de Gênesis de proto-evangelho, a origem do evangelho. Então, quando alguém perguntar para você qual é a origem do evangelho, por onde começar a pregar o evangelho, você precisa pregar o evangelho. A pregação primária é: Deus é criador dos céus, da terra e de tudo que nele existe. É impossível pregar e ensinar soberania sem ensinar a criação de Deus. É impossível. Até porque as escrituras não estão preocupadas em provar a existência de Deus. Mas as escrituras, observe, de Gênesis a Apocalipse, ela está preocupada em apresentar o caráter, a ação e as promessas de Deus. É por isso que Paulo começa dizendo: Ele é criador dos céus e da terra. Em Hebreus capítulo 11 está escrito que pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Formado pela palavra de Deus. Como isso acontece? À luz da física, matéria, tempo e espaço dependem da matéria. Deus é um ser imaterial. Quando ele formou ou criou o universo, não existia nem matéria, nem tempo e nem espaço. Ou seja, Deus não está limitado ou nunca esteve limitado a matéria, tempo e espaço. Então logo entendemos que quando Deus cria o universo, Ele cria automaticamente a matéria. E para existir matéria, tem que existir duas coisas: tempo e espaço. Deus nunca foi limitado a essas coisas, porque foi Ele que deu origem a todas elas. Então entenda isso: foi formado pela palavra de Deus, pelo sopro da boca de Deus. Ele disse: haja luz. Houve trevas? Ele disse: haja luz. O que foi que houve, irmãos? Luz. E tudo aquilo que ele falou passou a existir. Sopro, palavra de Deus. O universo foi criado pela palavra de Deus. Se há alguém aqui que acredita que veio de uma ameba, lamento te dizer que você tem origem de um único ser que Deus criou lá no Éden. O nome dele é Adão. Você é descendente dele. E todo o DNA de Deus, o caráter de Deus, a semelhança de Deus está exatamente em você. Em 1889, Charles Darwin estava editando o seu primeiro livro, A Origem das Espécies. Só que tem um detalhe no livro: tem mais de 200 verbos no subjuntivo. Suponhamos, suponhamos, suponhamos. Cada parágrafo, cada capítulo, ele começa: suponhamos, suponhamos. Eu não subi no púlpito aqui hoje, jamais, qualquer um de vocês que são cristãos,
e que acreditam na doutrina da criação, jamais, em momento algum, nós vamos pregar suponhamos. Sabe por quê? Porque nós pregamos verdade absoluta. Ele é criador de todas as coisas. Não tem nada de suposição. O que é fato inalterável, Ele é verdade absoluta. Não tem suposição com Deus. Você não é descendente de um macaco. Você não é produto de uma explosão do nada. Você é produto de Deus, projeto de Deus. E na mente dele, que é soberana, ele planejou você e pensou exatamente em você aqui nessa noite. Rapaz, preste atenção. Preste atenção. É mais complexo estudar a gema do ovo do que estudar toda a rede computadorizada da cidade de Campina Grande. É mais complexo estudar o corpo humano do que toda a tecnologia desse mundo. Quer uma prova disso? Você sabia que você tem uma fita DNA de 1,5 metro dentro de você? E que nessa fita DNA correm mais de 1 bilhão de códigos genéticos. O que significa isso, Rony? A cor dos seus olhos, a cor dos seus cabelos, quanto você pesa, o tom da sua voz. Aí deixa eu te dizer uma coisa, uma boa notícia para você. Mais de 1 bilhão de códigos genéticos. Deus não apenas criou, mas Ele conhece cada código. Cada um deles. Ainda na criação. Agora vamos para o planeta Terra, o globo terrestre. Existem mais estrelas do que todos os grãos de areia de todos os oceanos juntos. Pergunte para quem estuda astrologia. Existem mais estrelas do que terra. Ele vai dizer assim, é fato. Agora pergunte para ela, me dê o nome, quantas são? Ele vai dizer, é impossível de responder. Porque existem trilhões de estrelas em todas as galáxias, em todos os planetas. Querido, e Isaías nos diz que ele não apenas criou, mas batizou cada uma delas, porque está escrito que ele chama cada uma delas pelo seu próprio nome. Ele é soberano. Ele é soberano. Você é um projeto lindo, exemplar. Pense como Deus fez você com muita maestria. Você não tem motivo nenhum para andar desesperado. Você não tem motivo nenhum para se desviar. Você não tem motivo nenhum para se debandar. Você é uma obra-prima de Deus. Deus te fez com muita perfeição, com muito detalhe. Então Paulo se preocupa em apresentar Deus como Criador dos céus e da terra. Por quê? Porque estão ali epicureus e estoicos. Quem são os epicureus? A doutrina epicurista ensinava o seguinte, que o sentido da vida é o prazer. Doutrina que tem origem em um pensador grego chamado Epicuro. Ele não era sensualista, mas ele pregava o seguinte, aproveitem a vida, desfrutem da vida, porque amanhã morreremos. Não há morte, não há ressurreição, não há inferno, muito menos céu. Doutrina epicurista. Por que enfatiza essa doutrina? Porque está muito bem nítido nas novelas da Rede Esgoto. Já prestaram atenção? A doutrina epicurista está muito bem nítida em qualquer projeto que a Globo realiza, qualquer um deles. Não há ressurreição, é só desdenhando da ressurreição, do Filho de Deus e do Evangelho de Cristo. Já por outro lado, nós temos os estoicos, que eram panteístas. E o que seria isso? São adoradores da natureza, porque eles acreditavam
que a soma de tudo na natureza era Deus. O estoico olhava para uma árvore e adorava ela. Ele olhava para o mar e reverenciava o mar. Aí Paulo, sabiamente, filósofo também como era, ele pega um gancho, ele usa um artifício. Por favor, ao ler o texto, não pense que Deus estava no pórtico. A este Deus desconhecido. Não, Paulo está apenas pegando um gancho, usando um artifício. Já que eu encontrei um Deus aqui desconhecido, eu vou aproveitar essa oportunidade, eu vou aproveitar esse gancho para apresentar o Deus criador dos céus e da terra. Então ele diz assim: a este Deus desconhecido, a quem vós não conheceis, é este Deus que eu adoro e que vós não conheceis. É Ele que é criador dos céus e da terra e de tudo que nele existe. O universo foi formado pelo poder da sua palavra. Tudo o que está no universo foi criado pelo seu poder, pela sua presença, porque Ele é todo poderoso, porque Ele faz e chama a existência aquilo que não existe, como se já existisse. Como se já existisse. Então Paulo apresenta Deus como o Criador dos céus e da terra. Então a gente precisa ter uma base da soberania de Deus no ato da sua criação. No ato da sua criação. Entenda uma coisa. Antes da fundação do mundo, antes que houvesse planeta, galáxias, qualquer coisa que venha à sua mente, Deus pensou em você. Deus pensou em você. Você foi plano de Deus. E lembre-se de uma coisa: que no ato da concepção já existe a vida. Então ali nós temos uma batalha. Quando meu pai conheceu minha mãe, no ato da concepção, eu já comecei, se movimentando. Aquela batalha. Só que Deus diz: Rony, é você. Ranieri, é você que eu quero. Rapaz, dá para compreender isso? Deus planejou você. Milhões disputando, batalhando, mas Deus quis você. Ele permitiu que você viesse até essa terra. E sabe qual é o maior projeto da criatura? Sabe qual é o sentido da vida? Não é o pai dizer: eu estou orgulhoso do meu filho, porque ele concluiu direito, ele concluiu a engenharia que ele tanto sonhava. Para Deus isso não funciona. Tal pode até ocorrer, mas o sentido da vida é: querido, eu e você existimos, nos movemos e respiramos para a glória de Deus. O maior prazer da sua vida não é teu casamento, não é teu ministério. O maior prazer, o sentido da vida é: eu sou adorador daquele que fez os céus e a terra. Você não adora ídolo, entenda isso. Em todas as religiões, olhe para elas, estude para você perceber uma coisa: a criatura se apresenta à sua divindade com uma oferta nas mãos. Mas quando eu olho para o cristianismo, quando eu olho para a doutrina da criação, eu vejo o Criador trazendo em seus braços o seu filho ensanguentado por nós. Então pense sobre isso. Você é de fato o melhor de Deus. Ele pensou em você. Esse dia já estava agendado antes que houvesse mundo. Vamos adiante. Missionários, que no caso, para mim, ele caiu muito no meu conceito, porque ele estava em chifre em ovelha.
Ele disse o seguinte, preste atenção. Que Deus, na eternidade, estava preocupado, ansioso, quem seria o Salvador da humanidade. Aí Miguel vem e diz, Senhor, eu posso ir. Aí Gabriel vem dizer, eu posso ir. Aí vem um serafim e diz, será que eu posso ir? Aí fica com esse romantismo. Só que tem romantismo que é exegese, não é exegese bíblica. Ele extrai do texto aquilo que o texto não está ensinando. Isso é um perigo. Irmãos, Deus sempre soube quem seria o Salvador da humanidade. Prova disso, irmão Rony. Aí eu queria que um jovem ficasse de pé e lesse Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Por gentileza. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Vamos entender a soberania de Deus num plano salvífico. Lê, querido, pra gente, por gentileza. 13, 8. Muito obrigado. E agora? Jesus morreu há mais de 2000 anos atrás? Ou ele morreu desde a fundação do mundo? E agora? Irmãos, é simples de entendermos. A gente não atropela o texto. É simples de entender. E respeita o contexto. Aí fica melhor ainda. O que Deus está nos ensinando é o plano salvífico. Que Cristo, no plano eterno, já existia na mente de Deus. E concernente à sua morte, aí sim, a sua morte foi consumada há mais de 2000 anos atrás. Isto significa dizer que Deus sempre soube quem seria o Salvador de toda a humanidade. Cristo, Cordeiro de Deus, que foi planejado, arquitetado antes da fundação do mundo. Ele sempre soube quem seria o Salvador. A queda do homem não pegou Deus de surpresa. Muito pelo contrário, aí nós conhecemos e reconhecemos a providência divina. Porque dentro da sua onisciência, Deus já sabia que o homem pecaria. E ele providencia que esmagaria a cabeça da serpente. Isso é proto-evangelho. Deus sempre soube quem seria o Salvador. Jesus disse aos líderes judeus, antes que Abraão existisse, eu sou. Em João capítulo 12 ele disse, desde a eternidade eu dou a minha própria vida e a torno a dar. Foi um ato voluntário, soberano e completo. Então o plano salvífico, no âmbito da soberania de Deus, caminha por esse atalho. Deus sempre soube quem seria o Salvador. Cristo. Agora por quê? Como isso acontece? Porque Deus percebe o tempo e age no tempo com igual realismo. Explica isso. Você lembra quando Pedro disse assim: para o Senhor, 1000 anos é como o dia de ontem. O salmista também diz: 1000 anos para Deus é como uma vigília da noite. O que seria a vigília da noite? É um período de 3 a 4 horas que um sentinela deveria vigiar. É o que é que Deus está nos ensinando. Qual é a proposta aqui do salmista e de Pedro? É de explicar o seguinte: que Deus, Ele conhece o tempo, age no tempo,
conhece todos os eventos que percorreram há mais de 1000 anos, há mais de 100 anos, há mais de 200 anos, como se estivesse passando agora. Talvez você tenha dificuldade, como eu, de lembrar eventos que aconteceram há meses atrás, de semanas atrás. Deus, 1000 anos, mais de 1000 anos, Ele lembra com riqueza de detalhe, como se estivesse passando exatamente agora. É por isso que a Bíblia diz que para Ele 1000 anos é como um dia, é como uma vigília da noite, porque Ele percebe todo o tempo com igual realismo. Ele não é pego de surpresa, entende? Para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Ele está nítido na consciência dele o que passou, o que está passando e o que ainda vai passar. É por isso que Ele é soberano, porque Ele percebe todas as coisas com nitidez, com riqueza de detalhe. Como é que eu afirmo que Deus está preocupado, ansioso? Ele não sabe quem é o Salvador. Querido, isso é uma afronta à soberania dele. Uma afronta. É claro que ele sabia que seria o Salvador, porque ele não depende do tempo. Deus não está limitado nem a tempo nem a espaço, porque João nos ensina que Ele é Espírito e que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, no ato da soberania de Deus está aí o Salvador. E tudo o que acontece na vida do Salvador é inigualável. Inigualável. Prova disso, o seu nascimento é inigualável, porque ele nasceu de uma virgem. O seu ministério é inigualável, a sua morte é inigualável e a sua ressurreição é inigualável. E tocando na ressurreição, Paulo diz que ele é primogênito dentre os mortos. O que significa essa expressão paulina? Primogênito dentre os mortos. É possível Deus ressuscitar uma pessoa, sim ou não? Sim. Ele ressuscitou Eutico, ele ressuscitou Lázaro. Só tem um detalhe: ambos voltaram a E Cristo é primogênito dentre os mortos, porque Ele conheceu a morte, ressuscitou e jamais conhecerá a morte novamente, porque Ele ressuscitou uma única vez para viver soberanamente e eternamente. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Ele é o primogênito dentre os mortos. Querido, se isso não encantar o teu coração, se isso não inflamar o teu coração, o que mais vai inflamar o teu coração? Ele é primogênito dentre os mortos. Ele ressuscitou e jamais conhecerá a morte. E assim como Ele ressuscitou, eu e você ressuscitaremos para viver eternamente ao seu lado. Soberania no plano salvífico. Agora vamos entender a soberania de Deus no seu critério de agir, de usar. Agora vai ficar algo mais prático, porque agora é o caráter de Deus e Rony. Agora é o ser de Deus e você. Para tanto, eu queria que alguém lesse para mim Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 4. Por favor, quem achou pode ficar em pé e ler o texto, por favor. Êxodo 3, de 1 a 4.
Amém. Muito obrigado. Fazia 40 anos que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro. 40 anos fazendo a mesma coisa. Nesse belo dia, Deus estava colocando um ponto final naquela vida rotineira de Moisés. Sua rotina acaba aqui, Moisés. Porque naquele dia foi exatamente o ponto de partida do chamado de Moisés. Às vezes, a gente espera um ponto de partida fenomenal. Que Deus vai usar alguma coisa punjante, grande, agradável aos nossos olhos, para dar um ponto de partida na nossa chamada, no nosso ministério e na nossa história. Moisés estava no deserto, acostumado com combustões. Sarça se queimava o dia todo, todos os dias. Porém, em contrapartida, essa sarça, ela queima, mas não se apaga. Ela arde, mas não se apaga. Aí aquilo chama a atenção de Moisés. Porque essa sarça queima e não se apaga. Aí é quando Deus se revela para Moisés. O caráter de Deus, o ser de Deus está falando com Moisés através de uma sarça. Por que Deus não desceu numa oliveira verdejante? Uma árvore grande, bela e atrativa e frondosa. Por que Deus não usou uma vara de amendoeira? Por que Deus usou uma sarça? Aí você diz, o que é uma sarça? Querido, sarça é uma árvore de 1,5 metros, cheia de espinhos. De espinhos. Não tem nada atrativo nela. Nada. Ela não tem altura, ela não tem beleza, muito menos é frondosa. A glória de Deus desceu numa sarça. A soberania de Deus estava numa sarça. Agora vamos entender o que implica isso. Moisés sabia e conhecia muito bem que Deus estava ensinando pelo menos, porque não dá tempo, pelo menos 3 facetas do seu caráter soberano. 3. Em primeiro lugar, Deus estava ensinando para Moisés que ele é um Deus simplório. Simples. Como assim? Ele escolheu uma sarça para atuar. Ele não escolheu uma árvore grande e frondosa. Porque Deus é simples. Apesar de ser todo poderoso, ele é simples. Ele é simplório. Ele pediu para os discípulos pegar um jumentinho para que ele pudesse andar. Ele nasceu numa manjedoura. O Deus que é todo poderoso, ele não escolhe lugares grandes, punjantes, fenomenais para manifestar a sua glória. O que Deus escolhe? Um lugar simples e com pessoas humildes para manifestar a sua glória, porque ele é simplório. Então tenhamos em mente, coloque isso na sua mente. Deus não precisa de grandes cantores para operar. Deus não precisa de pregadores renomados para operar. O que Deus precisa é de uma igreja sedenta e quebrantada para a glória de Deus agir. Porque ele é simples no seu ser e naquilo que ele faz. Moisés, eu decidi falar com você através de uma sarça. Porque ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as que são sábias. Ele usa as coisas pequenas desse mundo para confundir as que são grandes. Ele usa o que é pequeno, desprezado, para confundir as que são grandes. Ele é simplório. Então a primeira faceta do caráter de Deus, Moisés, cuidado no seu chamado. Cuidado, seja simples. Seja simples. Não use de soberba. Seja simples. Cuidado com a soberba, porque a soberba é a sala da queda. É a antessala da ruína e da destruição.
Certa vez um professor de teologia disse para mim: Rony, quando Deus enxerga um homem soberbo, ele lembra Lúcifer. Deus é simples. Deus é simples. Muito cuidado. Porque quem se rende à soberania de Deus, precisa se render à simplicidade de Deus. Quando você pregar e ensinar o evangelho, não complique as coisas. Porque Paulo nos ensina: não abandoneis a simplicidade de Cristo. Ele é simples. Segunda faceta, essa aqui. Querido, Deus está revelando para Moisés que ele é exclusivo. Como assim? Não tem como. Não tem como. Com a madeira da oliveira, o artifício podia fazer qualquer ídolo que ele quisesse. Qualquer ídolo. Mas eu duvido em gênero, número e grau que com a sarça você construa um ídolo ou qualquer objeto de idolatria. Sabe o que Deus está revelando para Moisés? Dentro da sua soberania, duas coisas estão aqui implícitas. Primeiro, Ele é soberano e Ele é único em adoração. Moisés, eu não divido a minha soberania, eu não divido a minha glória com ninguém. É por isso que Deus desceu em uma sarça para provar a Moisés que ele é exclusivo no ato da adoração. Não tem como associar a presença de Deus com a vontade da sua carne. Não tem como associar a presença de Deus com ídolos. Não tem como associar a amizade de Deus com a amizade do mundo, porque Deus é exclusivo. Ranieri pode ter 2 casas, 2 carros, ô glória. Você, jovem, moça, rapaz, pode ter 2 graduações ou mais. Agora, querido, baseado nas Escrituras e na soberania de Deus, é impossível você servir a 2 senhores. Porque você ou há de adorar um e aborrecer o outro. É impossível. Deus não aceita divisão. Ele é exclusivo. Aí o artifício começa a talhar a sarça, começa a talhar, a trabalhar, e de repente ela se quebra. Ela se quebra, ela se racha. Não tem como. Não tem como. Ele é exclusivo. O que ele usa é exclusivo, o que ele usa é santo, o que ele usa é separado, porque ele é exclusivo. Terceira faceta do caráter de Deus. Dentro da sua soberania, não existe outro ser, nada que se compare à pureza de Deus. Você não vê dejetos, qualquer tipo de lixo ou sujeira ao redor de uma sarça, muito menos ao derredor. Pássaros podem até passar, mas não constrói nenhum sobre a sarça. Não há dejetos ao redor, nem ao derredor da sarça. É por isso que está escrito: tira as sandálias dos teus pés, porque onde tu pisas, a terra onde tu pisas é santo. Esse lugar aqui é separado, é exclusivo. Não há dejeto nenhum, sujeira nenhuma, porque ele é puro de olhos e não pode contemplar o mal. Então, se existe um ser que ama pureza, virgindade, esse ser é Deus. Deus. Rony, me prove isso com mais clareza. Vamos para o Novo Testamento. Ele nasceu em uma manjedoura, e de uma
pura. A Bíblia diz que ele foi sepultado em uma gruta em que ninguém jamais havia usado. Era uma gruta, por favor, era uma gruta onde ele foi sepultado, era virgem, puro. O apóstolo Paulo nos ensina que ele vem buscar uma igreja pura, sem mácula, sem mancha, sem ruga, porque ele ama a pureza do seu povo. Ele é puro de olhos e não pode contemplar o mal. 3 facetas do caráter de Deus dentro da sua soberania. Ele é soberano na sua exclusividade, ele é soberano na sua pureza, ele é soberano na sua simplicidade. Então não é por acaso que está escrito que Deus desceu em uma sarça para se revelar para Moisés. Não tem nada por acaso, há um propósito em cada detalhe no texto. Cada detalhe, cada versículo, cada texto, há um propósito bem definido, porque Deus é soberano. Ele é soberano na criação, ele é soberano no plano salvífico, e ele é soberano no seu critério de agir e de usar. Então não se acostume com o cristianismo em frequentar igreja, porque o reino de Deus está sempre em movimento. O soberano que é soberano em tudo, a Bíblia diz que ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ele está trabalhando, agindo. Levante-se, desperte-se. O que você está fazendo para contribuir na obra de Deus? Qual é o seu envolvimento com a igreja de Cristo? Olhe para Cristo, olhe para Paulo, olhe para o colégio apostólico. Eram homens envolvidos com a igreja de Cristo. Eram homens puros, santos. C.S. Lewis dizia o seguinte: que a tragédia do cristianismo são crentes sem santificação, sem pureza de vida. Deus é puro, puro, puro no seu ser, nas suas palavras e nas suas ações. Ele é extremamente puro. Apesar de ser simplório, soberano, mas ele é puro de olhos. Puro de olhos. Ele é soberano, querido. Ele é soberano. Ele tem o controle de toda a história em suas mãos. Você está preocupado com o atual cenário econômico do nosso país? Você está preocupado com o índice de desemprego no nosso país? Eu quero te lembrar de uma coisa que você já sabe. Você é filho do soberano Deus. Você está nas mãos do Todo-Poderoso. Quem define o seu futuro não é o poder papal. Quem define o seu futuro não é o Estado. Quem define o seu futuro é Deus. É Ele quem define o seu futuro. O seu casamento pode ser daqui a 2 ou 3 anos. Na consciência de Deus, como 1000 anos para Ele é como um dia, o seu casamento está acontecendo agora, na mente dele, agora. Não tem nada perdido. Mas eu não sei de onde vem. Você sabe. Porque a força da igreja não vem de baixo. A força da igreja não está dentro dela. A força da igreja vem do alto. É do soberano que vem tudo o que você precisa. Ele supre toda a sua carência. Ele supre todas as vossas necessidades. Ele é soberano. Ele é soberano. Pode investir.
Acredite e renda-se à soberania de Deus. Certa vez, um professor ateu muito materialista estava dando aula e dizendo para a classe, em uma universidade: não existe Deus, eu acredito apenas no que vejo e na matéria. Aí um jovem se levantou e disse: eu acredito em Deus, professor. Aí o professor ateu e materialista disse: você acredita em Deus? Então espera aí, se você acredita em Deus, então você vem com aquela história que ele criou os céus e a terra e tudo que nela existe. O aluno disse: criou. Aí o professor, pensando que ia pegar ele de surpresa, disse: então o seu Deus criou o mal. Aí o aluno ficou um pouco recuado. O reitor estava na sala da universidade. Aí se levantou outro rapazinho que estava repetindo pela terceira vez. Aí ele se levanta e diz assim: posso dar uma palavra, professor? Por que existe o frio, professor? O professor olhou e disse: por que existe o frio? Sei lá, porque existe. Aí o aluno disse: o frio só existe, professor, por causa da ausência do calor. O Senhor sabe que nós podemos medir a temperatura, o calor. Agora eu pergunto para o Senhor, professor: o escuro existe? O professor disse: existe. Agora o aluno olha para o professor e disse: mas tem como medir a escuridão, professor? Tem alguma máquina para medir a escuridão? O senhor já ficou num quarto escuro? Não tem como, professor, medir a escuridão. Escuridão é escuridão. Escuro é escuro. É a ausência de quê? Da luz. A ausência da luz. O mal existe, professor, por causa da ausência do bem que emana de Deus, que é criador dos céus e da terra. Aí o reitor se levantou, ficou impactado com a simplicidade da resposta do garoto. Aí disse assim: meu filho, como é seu nome? Você já está sendo reprovado pela terceira vez, está repetido pela terceira vez. Aí o garoto disse: meu nome é Albert Einstein. Aleluia. Albert Einstein. Quanto mais ele estudava a criação de Deus, mais acreditava no ser supremo e soberano. Aí ele chegou à seguinte conclusão, eu anotei aqui. Ele olhou para o reitor da universidade e disse: querido, o ponto fixo do universo é um fato inalterável, é o trono de Deus. É o trono de Deus. É o trono de Deus. E teve um profeta que viu esse trono, o nome dele é Isaías. Ele viu o trono de Deus. Ele viu o governo, a autoridade, a soberania de Deus. Não seja incrédulo, não duvide, renda-se à soberania do seu Deus. Se você acredita nele, então renda-se na soberania de Deus. Com a sua graça, eu não me sinto culpado. Com a sua direção, eu não fico confuso. Mas por sua soberania, eu não sinto medo. Está com medo de quê? Está com medo de quê, mocidade? Juventude, você está com medo de quê? Porque todos os dias, quando você acorda, tem uma palavra do soberano para você. Qual é essa palavra? Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Amanhã, que é domingo, ele vai dizer para você: não temas, não tenha medo, porque eu sou contigo.
Agora, o fato de Deus estar conosco não é que Ele está ocupando o território, meu querido jovem. Então Ele está comigo, Ele está aqui. Não é só isso. Ele não está demarcando o território. Ele está dizendo assim: nas suas incertezas, nas suas dificuldades, no seu conflito interior, eu estou lhe ajudando, lhe fortalecendo e trabalhando por você. Não tenha medo, porque eu sou com você. Ele está com você. Ele está com você. Ele é soberano. Está ansioso perguntando para papai, para mamãe, para a sogra e para o sogro: e meu casamento? E a ornamentação? E não sei o que, querido? Está tudo determinado por Deus. Nós somos escravos do tempo, Ele não é. Somos limitados, Ele não é. Nós mudamos, Ele não muda. Você não conhece o que Ele tem planejado, que é maior daquilo que você está arquitetando. É maior, sobrepuja, é maior, é maior. Seu sonho é pequeno demais diante da soberania dEle. Seus planos são pequenos demais para a soberania dEle. Porque você pensa numa janela, Ele tem uma porta larga para você. Você pensa que está investindo certo, aí Ele vai te levar por outro caminho. Você pode até mudar de cidade com a permissão dEle, mas só você vai traçar o caminho que Ele deseja. Provérbios 16, 1. O coração do homem pode fazer planos, organizar metas, mas a resposta certa vem dos lábios do soberano Senhor. Ele é criador dos céus e da terra, de tudo quanto nela há, e tu és a obra-prima de Deus. Fique com esta palavra. Fique com esta palavra. E não se esqueça de uma coisa: renda-se diante da soberania de Deus. Que não haja só música em teus lábios. Tu és soberano, Senhor, eu te adoro. Mas Deus conhece o que pesa no teu coração. Que de fato reine no seu coração a vontade boa, perfeita e agradável deste Deus que é soberano e que governa todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus abençoe a igreja no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus.